Olá, eu sou o professor Douglas Leandro, trabalho componente de Química, faço parte do Pré-ENEM Legal e hoje a gente vai trazer uma super aula aí para vocês gabaritarem a prova do Enem. Então vem com a gente, participa aí, assiste na íntegra, pega o seu caderninho, pega o seu bloco de notas e vai anotando todas as dicas que vai sair durante essa aula. Nós vamos resolver questões e também nós vamos soltar dicas super importantes para que vocês façam a prova do Enem e, principalmente, acertem as questões. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, vem com a gente para essa aula maravilhosa sobre hibridação do carbono. Queridos, queridas, falando sobre o carbono. O carbono é um elemento da tabela periódica e ele tem número atômico igual a 6. Isso significa dizer que a distribuição eletrônica do carbono é 1s2, 2s2, 2p2. E a gente vai ver o porquê que o carbono forma 4 ligações. Isso tem uma explicação, não é simplesmente dizer o carbono forma 4 ligações. De fato ele forma, mas por que o carbono forma 4 ligações? A gente vai ver detalhadamente na aula de hoje. Então, o carbono é tetravalente. Tetra significa 4 e valente significa valência. Isso significa dizer que ele vai formar 4 ligações, uma em cada valência. A gente colocou o exemplo aí do CH3Cl, só para a gente dizer que as 4 valências do carbono são iguais. Então, por exemplo, se a gente tem essas 4 moléculas, e nessas 4 moléculas o cloro fica mudando de posição, é a mesma molécula, não muda nada, não muda a estrutura, não muda a composição. Isso significa dizer que as 4 valências do carbono são iguais, independente do lugar em que esteja. Então a gente trouxe esse exemplo aí para falar justamente isso, tá? Então se liga na dica, todas as ligações simples do carbono são iguais. E a gente vai falar hoje principalmente da hibridação do carbono, ou hibridização do carbono. E essa hibridização, ela tem a ver com o tipo de ligação que vai ser formada, ela tem a ver com o ângulo de ligação e ela tem a ver com geometria molecular. E tudo isso a gente vai ver a partir de agora. Queridos, queridas, quando a gente tem um carbono fazendo apenas ligações simples, a gente diz que esse carbono ele possui 4 ligações do tipo sigma. As ligações do tipo sigma, elas são formadas a partir de orbitais do tipo s e s. O que vocês precisam saber é que cada ligação simples representa uma ligação sigma. Tá? A gente não precisa ficar contextualizando sobre orbitais, que é uma parte mais complexa de química, porque a gente pode simplesmente falar o que vai cair na prova. E na prova não vai cair falando sobre orbital, vai cair falando sobre ligação sigma. Então, toda ligação simples é uma ligação sigma. Então, se o carbono, por exemplo, estiver fazendo 4 ligações simples, ele vai fazer 4 ligações sigmas. Quando a gente tem um carbono fazendo uma dupla ligação, aí a gente tem que a primeira ligação, essa ligação de cima, é uma ligação sigma, e a ligação de baixo é uma ligação π. E também vamos mostrar como que essa ligação π é formada. Quando a gente tem uma ligação tripla, a gente tem que a primeira é uma ligação sigma e as duas sucessoras são ligações π. Isso faz um impacto diretamente no ângulo de ligação e na geometria da molécula. Quando a gente tem uma molécula que tem o carbono como elemento central, fazendo 4 ligações simples, a gente tem uma molécula caracterizada com ângulos de 109 graus e 28 segundos. Quando a gente tem uma molécula com ligação dupla, a gente tem uma molécula caracterizada com ângulo de 120 graus. E quando a gente tem, quando a gente tem uma molécula com ligação dupla, ela tem 2 possibilidades. Ela pode ser linear
ou ela pode ser trigonal plana. Tem essas duas possibilidades, tá? Agora, quando a gente tem uma molécula com ângulo de 180 graus, só existe uma possibilidade que é linear. 180 graus na parte superior e 180 graus na parte inferior. E aí a gente faz um esquema e gostaria que vocês anotassem esse esquema porque ele é muito importante para que a gente acerte, para que a gente faça o gabarito das questões que estão por vir e também esperamos que em 2026 tenha questão sobre hibridização do carbono para que todos vocês acertem a questão, gabaritem a questão. Tá bom? Então, por gentileza, pega o bloco de notas, pega o caderno, faz a anotação. Ligações no carbono e tipo de ligação. Quando o carbono só faz ligações simples, cada ligação simples é uma ligação sigma. Ou seja, o carbono com ligações simples, 4 ligações sigmas. Beleza? Quando o carbono faz 2 ligações simples e uma ligação dupla, as 2 ligações simples são 2 ligações sigmas. Na ligação dupla, a de cima é sigma e a de baixo é pi. Ou seja, como que fica as 4 ligações do carbono quando ele tem 2 ligações simples e uma ligação dupla? 3 ligações sigmas e uma ligação pi. Quando o carbono faz 2 ligações duplas, as 2 ligações de cima são ligações sigmas e as 2 ligações de baixo são ligações pi. Ou seja, se o carbono estiver fazendo dupla do lado esquerdo e dupla do lado esquerdo, quando eu falo dupla, é ligação dupla. Beleza, pessoal? A gente tem a formação de 2 ligações sigmas e 2 ligações pi. A mesma situação acontece quando o carbono faz uma ligação tripla e uma ligação simples. A ligação simples a gente já sabe que é ligação sigma. A ligação tripla, a de cima é ligação sigma e as 2 de baixo, ligação pi. Ou seja, quando o carbono faz as 4 ligações e ele tem uma tripla e uma simples, a gente tem 2 ligações sigmas e 2 ligações pi. Então, foi mais ou menos a explicação para que vocês fizessem a anotação, anotado aí no caderninho, anotado aí no bloco de notas. A gente vai utilizar essa informação para resolver uma questão referente à hibridização do carbono que caiu no Enem e se cair novamente, nós vamos gabaritar essa questão porque vocês são feras. Vamos lá, vamos continuar nossa aula. Queridos, como que o carbono faz essas 4 ligações? E aí, a gente vai falar justamente da hibridização, que nada mais é do que a junção de orbitais. A gente sempre trata em química de orbitais S e de orbital P. E eu vou mostrar para vocês como que esses orbitais, eles se sobrepõem, como que a gente forma um tipo de hibridização caracterizado como sp3, caracterizado como sp2 e caracterizado como sp. Fechou? Então, essa parte eu vou passar bem devagar para que todos nós conseguimos entender como que a ligação como que a hibridização sp3 é formada, como que a hibridização sp2 é formada e como que a hibridização sp é formada. Beleza? Então, vamos lá. Com calma, pegue aí o caderninho e vamos fazer o diagrama de energia do carbono. A gente viu no início dessa aula que a gente tem a seguinte distribuição eletrônica para o carbono. O carbono, por ter número atômico igual a 6, a gente tem que a distribuição eletrônica dele é em ordem crescente de energia. 1s2, 2s2 e 2p2. Onde, se a gente somar 2 elétrons aqui, mais 2 elétrons aqui, mais 2 elétrons aqui, a gente tem um quantitativo de 6 elétrons. Por isso que o número atômico do carbono é 6, porque o átomo de carbono é eletricamente neutro. A mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons. Ou seja, se tem 6 elétrons, tem 6 prótons. E esse próton é representado pelo número atômico Z igual a 6. Beleza, pessoal? Então, assim, agora a gente vai mostrar como que é a formação desses orbitais S e P em ligações simples, ligações dupla e ligações triplas. Acompanha com a gente aí. Queridos, a gente vai colocar agora no diagrama de energia essa hibridização do carbono.
E quando a gente fala de energia, a gente fala em ordem crescente. Então, a gente simboliza o orbital por caixinha. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui que o orbital 1s, 1s2, ele é formado por uma caixinha, que aqui é representada por um orbital, e dentro desse orbital, a gente já sabe que a gente tem um quantitativo de elétrons igual a 2. E esses elétrons a gente representa por uma meia seta. Uma meia seta para cima quer dizer um elétron, uma meia seta para baixo quer dizer outro elétron. Então, a gente representou esses dois elétrons aqui contidos no nível 1 e no subnível S. Agora, a gente vai partir para o próximo. O próximo é o 2s2. E a gente vai fazer a representação do orbital também por uma caixinha. Como ele possui 2 elétrons, a gente também vai fazer uma meia seta para cima e uma meia seta para baixo. Significa dizer que esse orbital S está preenchido, porque ele comporta até 2 elétrons. E agora a gente vai passar para o nível, continuar no nível 2, mas passar para o subnível P. O subnível P, ele tem 3 orbitais, ou seja, ele tem 3 caixinhas. Então, a gente vai fazer aqui a representação desses 3 orbitais em caixinhas. Só que perceba que a gente tem apenas 2 elétrons. E aí, a gente tem que seguir a ordem crescente de energia. E a ordem crescente de energia é: a gente primeiro preenche todos com um elétron, para depois ir preenchendo novamente com a meia seta para baixo, que a gente diz que o orbital está completo ou preenchido. Então, essa daqui é a simbologia do diagrama de energia do carbono. Aqui, queridos, o carbono não tem possibilidade de formar 4 ligações. Para o carbono formar 4 ligações, ele precisa ter 4 orbitais com apenas um elétron. E aqui a gente só tem um orbital, perdão pessoal, aqui não é 2s, é 2p, tá bom? Não é o orbital 2s, aqui é 2p. Por gentileza, só faça a correção aí. Então, para que a gente tenha o carbono fazendo 4 ligações, a gente precisa que todos esses elétrons, eles estejam desemparelhados. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente fornece energia. Quando a gente fornece energia, a gente vai dizer que no início ele tem um estado fundamental, e o estado fundamental dele é esse daqui. E a gente vai dizer que ele vai ter um estado ativado. E agora eu vou mostrar para vocês o estado ativado dele. No estado ativado, a gente mantém um S2 do jeito que está, 2 elétrons. Agora, quando a gente chega aqui, pessoal, esse elétron que estava no estado fundamental, esse orbital que estava completo, a gente vai ter a gente chama em química que a gente vai ter uma ativação. Em alguns livros, trata ele como também uma excitação de elétrons. Tá bom? Então, esse elétron aqui que está emparelhado, ele vai ter um deslocamento para esse orbital que está vazio. E o que a gente vai ter é que o nível 2 e o orbital S vai ficar apenas com um elétron desemparelhado. E o orbital 2p agora vai ficar com os 2 elétrons que já tinha e mais o outro que foi ativado do 2s2. Agora sim, o carbono faz 4 ligações. Por quê? Porque cada emparelhamento é uma ligação. Vou mostrar para vocês aqui a ligação. Quando o carbono receber um elétron, uma ligação, ele vai vir para cá. Quando o carbono receber outro elétron, outra ligação, vai vir para cá.
Quando o carbono receber outro elétron, outra ligação para cá. E quando o carbono receber outro elétron, outra ligação vai vir para cá. Ou seja, o carbono fez quantas ligações? 4. E quando a gente faz a junção disso, é que a gente diz que formou-se um híbrido sp3, sp2 ou sp. A gente vai colocar o exemplo aqui apenas do sp3, mas segue-se o raciocínio também para o sp2 e para o sp. Então, nesse caso aqui, se a gente estivesse fazendo as 4 ligações simples do carbono, a gente utilizou quantos orbitais S? Apenas 1. E a gente utilizou quantos orbitais P? 3. Se a gente utilizou um orbital S e a gente utilizou 3 orbitais P, a gente diz que a gente formou uma hibridização classificada como sp3. Ou seja, nós utilizamos um orbital S e nós utilizamos 3 orbitais P. Para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha os 4 elétrons desemparelhados e ele só é possível se houver um fornecimento de energia para que o carbono tenha, sim, a capacidade de formar as 4 ligações e ser tetravalente. Beleza, pessoal? Sabendo disso, agora a gente vai responder 2 questões. Vamos lá? Acompanha aí com a gente. Prepara o caderno, prepara o bloco de notas. Todas as informações são importantes. E aqui a gente só caracterizou uma amostra de por que o carbono faz 4 ligações. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos responder agora questões do Enem. Queridos, olha essa questão aqui de 2018, da prova amarela, a questão número 97 do segundo dia. Olha essa questão maravilhosa. Vou ler com vocês e depois a gente vai ter um tempinho para respondê-la, tá? O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, um arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura abaixo. E aí vem a demonstração do grafeno. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização ou hibridação. Aí ele vem mostrando aí as opções. 30 segundinhos para a gente tentar responder essa questão aí, queridos. Então, quem sabe já marca, quem não sabe vai tentando responder para que a gente gabarite essa questão. Fechou. Queridos, para a gente gabaritar essa questão, é necessário que a gente saiba o seguinte. Quando a gente tem um carbono com 4 ligações simples, a gente já viu que esse carbono vai ser caracterizado com uma hibridização sp3. Quando a gente tem apenas uma dupla ligação, esse carbono vai ser caracterizado como sp2. E quando a gente tem um carbono fazendo 2 ligações duplas ou uma ligação tripla, esse carbono vai ser caracterizado com uma hibridação sp. Ok? Ou a gente pode caracterizar assim também, pelo tipo de ligação. Quando o carbono não tiver nenhuma ligação pi, a gente caracteriza ele como sp3. Quando a gente tiver um carbono fazendo uma ligação pi, a gente caracteriza ele como sp2. E quando a gente tiver um carbono fazendo 2 ligações pi, a gente caracteriza ele como sp. Sabendo disso, é só marcar a alternativa e gabaritar. Então vamos lá para a nossa questão. Queridos, qual é a alternativa correta e por quê? Perfeito. Aqui a gente precisa entender que, como o carbono formam 4 ligações,
essa estrutura aqui, a gente precisaria entender que se o grafeno é um composto constituído por carbono e apenas carbono, o que a gente tem é que cada estrutura dessa é formada da seguinte forma. Aqui a gente só está escrevendo ela de uma outra forma para que a gente tenha as 4 ligações do carbono. E todos os outros carbonos que sucedem fazem o mesmo. E por que que é isso? Para a gente entender que todos os carbonos vão fazer ligação dupla. Absolutamente todos os carbonos nessa molécula vão fazer ligação dupla. Significa dizer que a geometria desses carbonos, além da hibridização, é caracterizada como sp2. A gente acabou de ver que se o carbono vai fazer ligação simples, é sp3, se o carbono vai fazer ligação dupla, sp2, se o carbono vai fazer 2 ligações dupla ou uma ligação tripla, sp. Então aí a gente gabarita a questão. Queridos, agora vamos passar para mais uma questão para que a gente finalize a nossa aula de hoje e todos vocês acertem. Então vamos lá, olha a questão. Enem 2017, prova amarela, PPL, questão 122. O hidrocarboneto, representado pela estrutura química a seguir, pode ser isolado a partir das folhas ou as flores de determinadas plantas. Além disso, a sua função é relacionada, entre outros fatores, ao perfil das insaturações. Considerando esse perfil específico das insaturações, quantas ligações π a molécula contém? Vamos lá gabaritar, 30 segundos. Perfeito. Então, onde é que a gente tem insaturação? Quando a gente tem dupla ligação ou tripla ligação. Então, a gente tem 3 insaturações. Nessa insaturação, quando é dupla, a gente falou que a ligação superior é sigma e a ligação inferior é π. Então, a gente tem, nessa parte aqui, uma das ligações é sigma e a outra ligação é π. Aqui, a gente tem que a ligação de cima é a ligação sigma e a ligação de baixo é π. E quando a gente tem uma tripla ligação, a ligação de cima é sigma e as outras duas são 2 ligações π. O comando da questão diz, considerando esse perfil específico, quantas ligações π a molécula contém. Pessoal, é só a gente contar 1, 2, 3, 4. A gente vem aqui na alternativa C e gabarita a questão. Queridos, a gente vai finalizando a nossa aula de hibridização do carbono por aqui. Nós desejamos para vocês um excelente estudo. Caiu questões de hibridização do Enem, gabaritem, tá bom? As anotações, estudem pelas anotações e que tudo dê certo para vocês. Um forte abraço do professor Douglas e até breve.